Então, o Senhor envia a correção, né? E levanta um povo para poder ali oprimir a Israel, a fim de que eles voltem para os caminhos do Senhor. E aí o Senhor me fez meditar em algo interessante, quando a respeito de manutenção. Quando a gente está namorando, entra num relacionamento, tem aquele período, né, de namoro, e você, quando você conhece a pessoa, você se mostra a melhor pessoa do mundo. Você se cuida, você se arruma, você bota a melhor roupa, você dá um jeito, você faz sempre o cabelo, faz as unhas. Tem ali aquela manutenção diária ali para você mostrar para a pessoa que você é boa, que você é bonita, que você vale a pena ele comprar aquilo que ele está desejando. E aí o diálogo é sempre bom, dificilmente tem afrontas, dificilmente tem palavras de baixo calão. As coisas feias a gente normalmente esconde, né? A gente mostra a parte boa, somente a parte boa. E aí depois que casa, aí já casei, já tenho um marido, já tenho a casa, já tenho tudo, já tô segura, tô alicerçada. E aí começa a vir aquele desleixo, né? A gente começa a negligenciar com a manutenção do casamento. Já não se arruma mais, já não tem tanto diálogo, já não tem tanta palavra bonita, tantos elogios, já começa a se ver os defeitos, as falhas que no namoro não via, não enxergava, né? E aí o que acontece? O marido chega, a mulher tá descabelada, suada, aquela roupa de faxina, né? Não tem mais aquela coisa de ficar bonitinha esperando o marido. Eu falo por experiência própria, porque logo assim de início, quando eu comecei a morar com meu esposo, eu levantava sempre primeiro que ele. Aí eu corria, né? Tomava banho, penteava os cabelos, trocava de roupa. Eu nunca deixava ele me ver quando eu acordava descabelada, feia, com a cara inchada. Não, eu sempre levantava primeiro, me arrumava e estava sempre bonitinha. Aí ele às vezes ainda joga isso na minha cara. Naquela época, no começo, era assim, era assado, e agora é assim. Porque a gente vai relaxando, vai relaxando, até que chega o ponto que o marido vai trabalhar, aí chega no trabalho, encontra lá a amiga, encontra aquela amiga, né, que elogia, conversa, tem tempo para conversar, tem papos bons, enxerga a qualidade que a gente em casa não está enxergando mais, não vê falha, não vê defeito, né? Só a gente de casa. E aí tem tempo para conversar, tem tempo para tomar um café. Aquela amiga tá sempre bonita, escovada, com roupas novas, salto alto, tá sempre bonitona. E aí quando a gente menos espera, o que acontece? Vem a notícia da traição. Vem a notícia de quem é a mulher, como é a mulher. E aí quando a gente vê o que acontece com a gente desmorona. Aí o que a gente quer fazer? Quer correr atrás do tempo perdido. Aí você quer dar seu jeito. Eu, por experiência própria, eu já estive com algumas pessoas, até amigas, que passaram por esse processo. E aí ali quando acontece isso, quando a notícia chega, quer correr atrás do tempo perdido, quer fazer a manutenção nesse momento. Aí quer ficar bonita, quer fazer os cabelos, fazer a unha, comprar roupa, quer emagrecer, quer ir no nutricionista, quer fazer 1000 coisas. Sendo que o tempo da manutenção passou, foi lá atrás. E agora, como você não viveu o tempo da manutenção no tempo que deveria ter vivido, agora chega o tempo de restauração. Então, em tempo de restauração, não tem como se fazer manutenção.
Quando se chega ao tempo de restauração, é aquele tempo em que você perdeu tudo. Você foi roubado, né? Levaram o que você tinha de precioso, o que você tinha de melhor. Tiraram de você. Então, não tem como você fazer manutenção em um ambiente de devastação. Porque quando chega o tempo de devastação, não tem mais como ter manutenção. Aí já não é mais manutenção. Aí é restauração. E se chega um tempo de restauração na nossa vida, só Deus. E a gente viu aqui que Israel teve 40 anos. 40 anos de bonança, 40 anos de paz, de bênção. E dentro desses 40 anos, eles apenas tinham que manter a adoração, manter a obediência, se manter ouvindo o Senhor, ouvindo a instrução e obedecendo. Só isso que Israel tinha que fazer. Mas Israel pega e vai para a idolatria e vira as costas para Deus e não quer mais ouvir a Deus, não quer mais saber de Deus. Então Deus permite vir o quê? A devastação. O inimigo veio e devastou tudo, tirou tudo. Quando eles se viram no aperto, na devastação, pobres, sem nada e sem ninguém por eles, aí eles clamam. Aí sim clamam. Aí é aí que eu e você também agimos errados. A devastação chega, o marido já foi embora com a outra, aí a gente quer vir orar, quer vir jejuar. E a gente tinha que ter feito isso lá atrás. Porque quando chegasse a ameaça, nós iríamos saber, sabe por quê? A gente ia estar ali, ó, mantendo contato, guardando contato, falando com Deus diariamente, buscando a face do Senhor. E o Senhor, ó, olha, Verônica, Satanás está rodeando o seu marido. Satanás está armando um laço, está enviando uma pomba gira. Ora mais. Redobra um pouco a sua atenção, o seu cuidado com o seu marido dentro de casa. Jejua um pouco mais. Leia um pouco mais a minha palavra. Olha, Verônica, sobe as terras para orar pelo seu marido. Porque ele nos avisa. Ele nos avisa. Ele usa os profetas. Ele usa os deles na terra. Mas se eu decido me afastar dele e decido não ouvir, como é que eu vou saber o perigo que está se aproximando de mim? Não tem como. E foi isso que aconteceu aqui. E aí o povo clama. E olha a resposta de Deus. Israel, eu vos fiz subir do Egito, vos tirei da terra da escravidão, vos livrei das mãos dos egípcios. Os expulsei da vossa presença, dei a terra e também vos disse, eu sou o vosso Deus. E aí o que vocês fizeram? Viraram as costas para mim, não quiseram me obedecer. Agora vocês clamam a mim? Antes de fazer alguma coisa, o Senhor jogou na face deles aquilo que eles haviam feito contra o Senhor. Mas ainda assim, no meio daquela multidão, porque disse que todo o povo, quando se sentiu em aflição, se viu em aperto, clamou ao Senhor. Porém, não foi a todos que o Senhor ouviu. Ali no meio daquele povo ali, o Senhor ouviu Gideão. Deus ouviu Gideão e escolheu Gideão para fazer a diferença. Aí vamos ver um outro exemplo de alguém que foi separado por Deus também para passar por um propósito, por um processo. A gente vê lá em Esté, no livro de Esté, a rainha Esté, né?
Quando há ali um decreto do rei, ele manda que trouxesse todas as virgens dos vilarejos, para que o rei pudesse escolher uma para ser rainha. Antes dessas meninas chegarem à presença do rei, tinha uma preparação, tinha um processo. Elas não poderiam entrar na presença do rei de qualquer maneira. A maioria delas vinham de vilarejos. Mandaram buscar as virgens e não mandaram buscar somente as virgens da elite. Mandaram buscar as virgens de todo o país. Então, foram moças pobres, moças ricas, eu creio que branca, morena, loura, todas eram virgens, eram bonitas. E Esté foi. Nesse meio aí, Esté foi levada. E lá no palácio, havia um processo. 6 meses de tratamento. 6 meses para ela aprender a se comportar. 6 meses para ela aprender o que falar, quando falar, como falar. 6 meses para ela aprender que não poderia entrar na presença do rei sem ser chamada, que ela não poderia falar qualquer besteira diante dele, que ela não podia fazer qualquer coisa, qualquer ação. O tipo de roupa que ela deveria vestir toda vez que ela fosse se apresentar até ele não poderia ser de qualquer maneira, como a gente aqui, como eu dei o exemplo aqui das mulheres casadas, né? Que recebe seu esposo da maneira que quer, ali não poderia ser assim. Então Estela teve esse período de preparação, esse período aí que ela teria que passar por esse processo. Não era algo que ela estava acostumada, não era algo que ela estava vivenciando. É só uma benção. Tove. Não. Amém. Não era algo que ela era acostumada a vivenciar todos os dias. Era tudo novo, tudo diferente. E o novo, quando chega na nossa vida, ele traz um certo desconforto, porque a gente não está acostumada. É algo novo. Muitas das vezes nos confronta, traz desconforto e às vezes a gente não quer viver esse novo. Nós temos dificuldade de sair da zona de conforto. Mas Estela não teve escolha. Ela foi, introduzida ali naquele processo, naquela situação. Ao contrário do povo de Israel, que pegaram a rota, foram para um caminho contrário ao qual o Senhor não havia mandado. Foram fazer algo que eles queriam e não que Deus queria para eles. Esté estava ali sendo doutrinada, sendo levada pelo próprio Deus ali para aquela situação, para aquele processo. E ela passou todo o processo. Foi escolhida, foi eleita rainha. E mal ela sabia, ela não sabia, mas ela estava sendo preparada para um tempo oportuno, para o mal que estava vindo afrontar o seu povo, a sua nação. E ali chega a notícia, chega o dia mau, chega a notícia para Esté do edito do rei contra o seu povo, contra a sua nação. E Esté, ela é avisada pelo seu tio Mardoqueu e ali ela não sabe muito bem o que fazer de imediato, não sabia direito o que estava acontecendo, e ele manda dizer, manda que ela interceda ao rei pelo povo. E ali ela teme, porque ela sabia que não podia chegar na presença do rei sem ser chamada. Nesse momento, Esté está como rainha. Aprendeu as leis do rei. Aprendeu as leis do palácio. Porém, Esté tinha algo dentro de si precioso, que seu tio havia passado para ela. O aprendizado de infância, a doutrina da infância, as leis, a fé, os mandamentos de Deus. Isso ela trazia consigo dentro do coração. Ela não perdeu a sua identidade, ela apenas escondeu a sua identidade até que chegasse o momento oportuno de ser revelado.
Israel aqui neste momento, eles haviam perdido a identidade deles porque foram se misturar com o povo inimigo e desprezaram o reino de Deus. Esté não, Esté guardou a sua identidade, guardou seus ensinamentos, seu aprendizado, e no momento certo ela executou. Porque quando veio a notícia de que todos ali morreriam, o seu tio mandou avisar: não pense que só porque você é rainha e está no palácio que você vai sobreviver. Se você não nos ajudar, livramento de outra parte virá da parte do Senhor. Então Esté se lembra de tudo que ela aprendeu, da fé que ela tinha, de quem era o Deus que ela servia. E ali ela manda reunir toda a cidade e fazer um jejum. E ela e as servas também entraram em jejum. Olha a diferença. Esté se levanta em jejum e oração porque chegou o dia mau. O dia mau chegou. Porém, Esté sabia de tudo aquilo que Deus havia ensinado para ela através do seu tio. Ela sabia o momento certo de recorrer a Deus e o momento certo de se despir da realeza, vestir-se de pano de saco e ir para a presença do rei que é maior do que todos os reis terrenos, o rei dos reis, o senhor dos senhores. E ali ela se veste de pano de saco, ela começa a jejuar e começa a falar com Deus e a expor a sua aflição, a aflição do povo naquele momento, e pedir a Deus socorro. E começa a pedir socorro. E ela fala: daqui a 3 dias eu vou à presença do rei. Se eu perecer, eu pereci, mas eu tentei. Talvez ela entendeu que foi para isso que ela havia sido chamada, que esse era o propósito dela ali naquele momento, trazer salvação para a nação israelita, para o povo dela. Ela entendeu que ela foi colocada ali como um instrumento de Deus para aquele tempo. E ela cumpriu com excelência. Ela colocou as suas vestes reais no 3º dia. Ela foi até a sala do trono sem ser chamada. Com medo, sem medo, ela foi. E ao chegar lá, a surpresa. O rei estende o cedro para Esté e concede a ela o desejo. O que tu queres, minha rainha? Até metade do meu reino te será dado. Olha a diferença. Porque quando o povo clamou, o Senhor jogou na cara deles o pecado deles, o erro deles, porque aquele processo que eles estavam passando não havia sido enviado da parte de Deus. Não foi Deus que conduziu eles para aquele processo. Foi eles que entraram naquele processo com as próprias mãos. Cuidado. Cuidado, porque a desobediência, a falta de ouvir a voz de Deus, ela faz isso com a gente. Ela faz a gente entrar em processos que Deus não preparou, em desertos que não veio da parte do Senhor para nossas vidas, e aí perecemos, pagamos um preço muito alto, porque passamos no deserto sem Deus. Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele nos dá graça para suportar, mas a gente tem que encarar as consequências até o fim do processo. Até Deus ter misericórdia e agir, como teve misericórdia aqui. Deus teve misericórdia do povo, mas a gente viu que as misericórdias do Senhor chegou depois que eles haviam perdido tudo e ficado pobre. Depois que eles perderam tudo, ficaram pobres, ou seja, depois que eles passaram pelas consequências da escolha e do erro, a mão do Senhor veio e livrou-os. Já com Esté, a ameaça ainda estava. Ainda era apenas uma ameaça. Esté e o povo orou. O Senhor concedeu graça. O Senhor concedeu a eles, olha, Israel
Eles pediam apenas a vida. Eles só queriam viver. Mais nada. Senhor, o inimigo quer nos matar. Livra-nos, ó Pai. Só queremos viver. Deus fez além. Deus deu a vida. Devolveu a eles a vida. Devolveu a eles os seus bens. Elevou Mardoqueu a um cargo de autoridade, onde Mardoqueu cresceu e com ele levou consigo alguns israelitas também. Ele fez outras pessoas crescerem também. Ele mudou algumas normas na cidade. Ele mudou algumas situações porque ele passou a governar. Ele passou a ter um alto cargo, uma alta responsabilidade. Deus elevou ele, automaticamente elevou também o povo. Então Deus deu além do que eles pediam, além do que eles esperavam, além do que eles sonhavam, além das expectativas deles. É assim que Deus faz quando a gente obedece, quando a gente é servo fiel, quando a gente não perde a nossa identidade. É assim que Deus faz. Não perca a sua identidade. Não mude a rota. Fique firme. O mais difícil pra gente é obedecer. Acho que é um dos maiores sacrifícios para o ser humano é obedecer. Mas Deus se agrada daqueles que obedecem, porque lá em Salmo 51 ele fala que ele não se agrada mais de sacrifícios, que ele prefere a obediência. Então, para que se sacrificar tanto se não há obediência? Prefiro obedecer. Tem pessoas que gostam de sacrificar, mas não quer obedecer. Ei, prefiro obedecer. A ordem hoje é obediência. A ordem hoje é manutenção. Mantenha-se na posição que Deus te colocou. Mantenha-se com seus ouvidos sensíveis à voz do Senhor. Mantenha-se na direção que Deus determinou para mim e para a tua vida. Mantenha-se. Mantenha-se. Previna-se. Prevenir, manutenção, restauração, só se for algo que Deus permitir para a sua vida, mas que venha a ser para exaltação, para elevação, para subir de nível. E não porque você desobedeceu, porque você mudou de rota. Se tiver que restaurar, que seja um processo vindo da parte do Senhor, porque a palavra de Deus diz que Ele faz a ferida, mas Ele também cura. Ele restaura. Se Ele permite a destruição, é porque Ele sabe que Ele pode restaurar. E a palavra de Deus diz o quê? A glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Ageu, capítulo 5. Então, fique com Deus. Fique com o que Ele está te falando. Fique com a instrução do Senhor. Guarde a palavra. Mantenha seus ouvidos sensíveis. Se mantenha sensíveis à voz de Deus. A bênção vai vir. O Senhor tem prazer em abençoar os filhos seus, mas não se perca depois da bênção. Não deixe que as grandezas das vitórias façam com que você se desleixe, faça com que você relaxe, faça com que você seja negligente com as coisas de Deus. Não. Continua na manutenção. Oração, jejum, palavra, submissão a Ele. Oração, jejum, palavra, submissão a Ele. Ele pode te levar ao mais alto nível, mas não perca a sua identidade. Amém? Agradeço. Essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração e que eu passei para vocês. Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. Se o Senhor falou contigo e você vê alguém à tua mente que precisa ouvir essa mensagem, compartilha, se inscreve aí no canal. Essa mensagem vai ficar aí no meu canal do YouTube. Compartilha com outras pessoas. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Senhor, toma nas tuas mãos cada uma dessas pessoas que vai ouvir esta mensagem. Que o Senhor possa abençoar e que ela possa chegar em terra fértil e dar frutos. Em nome de Jesus. Amém.
Fica na paz do Senhor. Até a próxima, em nome de Jesus.